Aqui na Vinícola Essenza, a gente tem a grata satisfação de receber o nonosso usuário a participar do Welcome Drink, ao chegar, degustar do nosso presunto cru, que é uma iguaria da charcutaria de 24 meses de produção. E após essa recepção, o nosso sommelier ele realiza um tour no vinhedo, falando um pouco a história da vinícola, fala um pouco das nossas variedades, das nossas uvas, da variedade dos nossos azeites. Ao se deslocar do tour, vindo para o restaurante, no espaço aqui que nós estamos, desfrutam aí de 4 passos imersivos, harmonizando com nossos vinhos, branco, rosé, tintos leves, tintos mais intensos. Então querem desfrutar de uma proteína animal, nós temos os cardápios veganos e vegetarianos, produzido também com muito carinho. Todo esse conceito de slow food a gente emprega com conexão com a nossa natureza, respeitando o nosso meio ambiente. Aqui é um presunto cru da Mantiqueira, produção aqui da Vinícola Essenza. A gente usa aqui 2 raças de porco aqui, o Maiale Canastra e o Duroc, né? Esse aqui é um de Duroc, a gente está fatiando aqui, 32 meses de maturação. As peças geralmente chegam in natura pra gente aqui entre 9 e 10 quilos, né? Depois a gente vai pro processo de cura, aí ele fica ali um dia para cada quilo dele na salga, depois ele vai pro processo de maturação, onde a gente controla a temperatura e umidade nas câmeras, né? Geralmente ali depois o presunto fica ali 1 ano e meio, 2 anos ali nessas câmeras de maturação. Algumas peças chegam a ficar até mais, como essa daqui de Duroc, que ficou aí 32 meses na maturação. Estamos aqui na Vinícola Essenza a 1.200 metros de altitude, no meio aqui do nosso plantio de Cabernet Franc, Sauvignon Blanc e o nosso Syrah mais abaixo. Esses vinhos compõem a verdadeira identidade da Mantiqueira. Temos 2 terroirs da Vinícola Essenza, um aqui em Santo Antônio do Pinhal e temos em Minas Gerais a 1.700 metros de altitude, a base da fazenda e o topo do terraço a quase 2.000 metros. É o vinhedo mais alto do Brasil e o olival mais alto do mundo. Produzimos nossos vinhos no verão, nosso vinhedo é coberto. Essa cobertura aqui protege da chuva, minimizamos a aplicação de insumos químicos com a aplicação dessa cobertura. A gente protege as folhas e os cachos no período da colheita aqui, um período mais ou menos de torno de fevereiro, março e abril. A Vinícola Essenza produz vinhos mais potentes em termos de complexidade dos tintos e mais frescor e mais fruta nos vinhos brancos e rosés. A Vinícola Essenza começou, na verdade, com trutário, há 30 anos atrás. E transformamos um trutário no vinhedo. As frutas que hoje nós temos, a gente utiliza no restaurante e também o nosso galinheiro que está mais aqui atrás, adiante. Tem os ovos das nossas galinhas, que são criadas felizes e soltas. Utilizamos os ovos para a produção de canólise, sobremesas de creme inglês, parte de confeitaria e também na produção de nossas massas artesanais. Temos condições climáticas perfeitas para a gente plantar o nosso olival. Colecionamos aproximadamente aí quase 100 medalhas. Entre os azeites do Summit Premium, que é um blend de altitude, os monovarietais, que é a Arbequina, Grápulo, Coroneia e Coratina. A Vinícola Essenza vem refletindo na garrafa aquilo que é a essência da Mantiqueira. Um azeite puro, fresco, de muita qualidade, de muita percepção em nariz e em boca. André, hoje a gente vive com temporadas, né? Então a gente passou por uma temporada Itália, hoje a gente está numa temporada Portugal. A gente faz uma alquimia entre Portugal e Mantiqueira, trazendo pratos típicos de Portugal e fazendo essa alquimia aqui com nossos produtos aqui da Mantiqueira. Num primeiro passo, nós vamos ter um bacalhau Gomes de Sá, onde a gente trouxe com uma releitura aqui pra gente, fazendo uma truta Gomes de Sá, onde a gente troca o bacalhau, faz a nossa truta Gravilax, na linha de oliveira, acompanha o mesmo acompanhamento, a gente batatas ao burro, um mix de tomate, cebola aqui da nossa horta, vai um aioli de azeitona e o nosso azeite para finalizar esse prato. A gente começa com o vinho Alvarinho, que vai acompanhar aí muito bem a nossa truta. A ideia é trazer o frescor do vinho, frutas como abacaxi, que combina muito com a truta também. Uma boa acidez, que essa acidez vai limpar todo o paladar, vai ter um equilíbrio melhor no prato. No segundo prato, a gente vai para um prato bem diferente. A gente desce um pouquinho em Portugal ali, vai na região do Alentejo e a gente faz um corte suíno nobre, que a gente gosta de falar assim, para ficar um mistério para eles descobrirem qual que seria esse corte. E a gente usa uma mousse de inhame
feito aqui da nossa horta também. E ela tem uma demi-glace clássica, tá? Uma demi-glace de 72 horas. Uma curiosidade que as pessoas gostam de saber, assim, a gente começa com ali 60 litros de caldo de ossos e no final a gente termina com molho, com 2 litros de molho pronto. Depois a gente vai para o prato o corte nobre suíno, que combinou muito bem com o nosso rosé premiado. Um dos nossos vinhos aí que desde o início, toda a safra teve premiações aí bem consideráveis. 2 vezes consecutiva na Wine of Brasil como melhor rosé do Brasil, né? De premiações internacionais como Decanter também, considerado como o melhor rosé do Brasil. Pontuações até mais altas que rosé de Provence. Ele vai mais pela parte de harmonização aí pelo contraste. No caso, um leve tostado, um amargor da demi-glace ali com a doçura do nosso rosé, ele vai estar equilibrando. No terceiro prato, a gente desce um pouquinho mais para Portugal, vai ali na região do Dão, quase divisa com a Espanha ali, e a gente traz um arroz caldoso de tomate. Esse prato acompanha um corte nobre de carne. Hoje a gente usa um ancho de primeira linha, que vai defumado na lenha de oliveira também, na parrilha, é feito na parrilha, e ele acompanha uma folhinha por cima, ou de ora pro nobis, aí a gente usa os produtos sazonais que a gente tem aqui. Pegamos o arroz, fazemos 3 texturas desse tomate. Tiramos uma água de tomate para cozinhar esse arroz, fazemos um concassê com o tomate e fazemos do tomate um tomate seco. Desse tomate seco, a gente cria uma espuma de tomate para trazer mais acidez dentro desse prato. Depois a gente vai para o próximo passo, que seria a parte do corte de carne, que é feito na parrilha. E aí a gente tem o nosso Cabernet Franc, que é o primeiro vinho tinto de Santo Antônio do Pinhal. Interessante, esse Cabernet Franc ele tem um toquezinho de especiarias, uma pimenta e um bom tanino que vai limpar toda aquela gordura da carne, uma boa acidez também. E também tem um toquezinho mais picante da pimenta do reino ali, que parece que como se tivesse colocado uma pimentinha do reino na carne. E aí a gente finaliza essa experiência, chegando ali na região de Lisboa, mais no Belém, fazendo uma releitura do pastel de Belém ou pastel de nata fora de Belém, né? Então a gente criou um creme de ovos nossos, nós temos um galinheiro aqui, então temos ovos orgânicos, uma massinha sablé, geleias de mirtilo e morango. Morango a gente tem uma estufa aqui, e mirtilo e Maria da Fé. E fazemos uma areia de limão amalfitano e manjericão. Junto com a sobremesa fica muito equilibrado, a gente serve com um espumante moscatel, que dá um equilíbrio ali e desmancha a sobremesa em boca. Aqui na Sabores nós servimos nosso Summit Premium, que é o nosso carro-chefe aqui da vinícola. É um blend das nossas bônus varietais, que é a Arbequina, Coratina, Grápulo e a Coronac. Aqui nós temos um azeite que ele é um extra virgem, né? Ele está com 0,08 de acidez, quase nada, né? E aqui nós fazemos uma análise sensorial desse azeite. E aqui nós primeiro fazemos a parte de aromas, né? Que aí tem herbal, tem frutado, né? Tem goiaba, tem couve, tem capim-limão, tem toda a parte de tomate, tudo nesse azeite. E aí a gente faz a parte na sequência que é a degustação, que para ele ser melhor do mundo, ele precisa de 3 fatores, né? O herbal, o frutado, como eu mencionei já, e aí a picância, né? Eu explico que não é falta de educação você fazer barulho na mesa, porque aí você puxa o ar para dentro para ativar esse aroma, esse sabor que está escondido, né? Então nós fazemos assim, ó. Aí tem uma picância que é a terceira característica. Então o nosso tem tudo o que um dos melhores do mundo entrega e por isso aqui ele está sendo bastante graduado no mundo inteiro. O piquenique da Vinícola Essenza, ele é num lugar super privilegiado, entre o vinhedo e o olival, a 1.200 metros de altitude. Então, é uma imersão total na Serra da Mantiqueira para você vir relaxar.
A nossa cesta do piquenique, ela é composta de itens quase que na totalidade produzida aqui na nossa horta. Então nós temos as empanadas ao estilo argentina, mas com sabor brasileiro, que é com a nossa própria truta. E temos uma tábua repleta aqui dos nossos embutidos selecionados, também produzidos aqui no local. Queijos da região, frutas, castanhas, pães de fermentação natural que acompanham os nossos antepastos. E, claro, a degustação também dos nossos azeites premiados. O ideal é que você faça a sua reserva com antecedência. No geral, são ocasiões especiais que os casais vêm comemorar, momentos afetivos, né? Mas é ótimo também para curtir um fim de tarde gostoso, repleto de sabores da Mantiqueira e harmonizado com bom vinho. É um cardápio que vai girar, ele vai ser renovado a cada 3, 4 meses, de acordo com a inspiração dos proprietários que muito viajaram, dos chefes também, que já viajaram muito, percorreram muitos restaurantes. Nossos vinhos, ele se conecta muito com o nosso público por vinhos mais frescos, mais pujantes em acidez, vibrantes, e os nossos pratos refletem a mesma característica. Nossos vinhos é a verdadeira identidade da Mantiqueira. Cada garrafa reflete o quanto a gente se sente inspirado em produzir, energizado em continuar nessa jornada para trazer momentos inesquecíveis, momentos memoráveis na Vinícola Essenza. A gente tem uma carta bem ampla aqui na Vinala. Nós somos importadores direto. O nosso foco maior justamente são em vinhos europeus, então abrangendo ali a grande parte da Europa, mas também trabalhamos com alguns rótulos um pouco mais raros, mais específicos. Temos rótulos da Grécia, Romênia, Eslováquia, Alemanha, Alsácia e obviamente os mais famosos: Portugal, Espanha, França, Itália. Atualmente a gente tem cerca aqui de 800 rótulos, mais ou menos, à disposição. São rótulos únicos e exclusivos no Brasil, bem selecionados. Um deles que eu sou apaixonado é a linha da Lealtanza, né? Esses são rótulos especiais feitos para alguns artistas espanhóis, tanto artistas como arquitetos. A gente vai ter alguns exemplares do Goya, Salvador Dalí, enfim, esses são os vinhos feitos especialmente em homenagem a esses grandes artistas, né? São vinhos muito incríveis, são de safras bem antigas também, de 2003 até 2005, se não me engano. Com certeza são vinhos que a gente vai ter que decantar ali umas 2 horinhas para a experiência revigorar ainda mais. Eles são feitos à base da uva Tempranillo, na sua maioria. Em alguns outros eles têm blends com tinta Toro, que é um outro derivado da própria uva Tempranillo, mas ela tem uma casca um pouco mais escurecida, ou seja, ressalta vinhos com uma característica um pouquinho diferente. Eles são da região de Rioja, uma das regiões mais férteis, assim, onde produzem um dos maiores vinhos espanhóis. Esse é um rótulo muito especial também, é o nosso vinho do Porto, da adega Portal. Normalmente o vinho do Porto, ele não tem uma safra específica, porque eles são feitos a partir de blends de quase 30 uvas, tanto uvas tintas quanto uvas brancas também. É um método de fermentação que utiliza um alto teor de açúcar, até porque torna-se um vinho levemente licoroso, com também uma alta graduação alcoólica.
A gente já teve alguns exemplares aqui na Vinala de safras de 1966, ou seja, vinho até mais caro ainda, pois o vinho do Porto com safra ele é muito mais especial. E os outros que vêm abaixo desses de safras específicas são os de grandes idades, como 5, 10, 20. Hoje, no caso, eu vou ter aqui apenas uns 40 anos. Esse nosso Brunello é da adega Tassi, né? É um Brunello de Montalcino, a base da Sangiovese Grosso. O nome dele é Tassi France. Esse é um 2007, também um vinhaço sensacional. É um DOCG, denominação de origem controlada e garantida. Os próximos seriam da linha do Hermitage, né? Esses são rótulos novos aqui da Vinala, seria da nossa última importação. São dos vinhedos ali da região de Côte du Rhône. Então a gente vai ter alguns exemplares que são blends, à base de Garnache, Syrah, Mourvèdre, até alguns rótulos à base de Cinzou também. Esse especificamente ele é um 100% Syrah, um 2019 excelente, viu? Um vinho que tem, mesmo sendo a base da uva Syrah, que é uma uva com um pouco mais de corpo, com um tanino mais elevado, mas cara, esse vinho ele traz em boca totalmente a sua elegância e maciez dos vinhos franceses. O outro seria o Chablis, né? Que é dessa mesma sub-região ali da Borgonha, né? Os Chablis eles são feitos à base 100% da uva Chardonnay. Existem muitos e grandes vinhedos na própria região de Chablis. Esse também é um rótulo novo, exclusivo nosso. A cápsula dele ela é feita de cera, então uma garrafa exclusiva também. A garrafa, se eu não me engano, ela é da Suíça. Um vinho muito bacana. Esse último rótulo que eu gostaria de apresentar, ele é extremamente especial também, já falando de um pouco de linhas mais superiores ali em Bordeaux. Aqui a gente já está se referindo a um Premier Grand Cru de Saint-Emilion. Ele é o Virginie de Valandraux. Esse é um vinho da safra 2018. Ele é um blend de Merlot com Cabernet Sauvignon, um dos blends mais utilizados na região de Bordeaux. Esse é um rótulo com um potencial de envelhecimento tranquilamente de mais de 15 anos. Um vinho sensacional também. Val d'Arno di Sopra è un territorio particolare, in passato, quindi nella preistoria, era un lago praticamente che si è asciugato naturalmente e quindi ha lasciato differenti strati di terra in differenti parti, quindi troviamo delle aree sabbiose, delle aree argillose e delle aree con un mix di materiale, quindi può essere terra, roccia e sabbia insieme. Ogni parte della terra ha delle differenti caratteristiche che apportano differenti caratteristiche al vino, quindi ci possono essere parti più minerali dove quindi la mineralità del vino esce in maniera più spinta e altre apportano altre particolarità.
Poi siamo in un'area dove il sole prende tutte le nostre vigne 24 ore, cioè insomma tutta la giornata. Ci sono vigne ad altezze differenti, alcune molto più alte, più o meno sui 400 metri sopra il livello del mare, altre più basse, quindi anche lì le caratteristiche che porta l'altezza variano. Ma allora, qui si parla di vini tradizionali, si utilizza principalmente al 90% il Sangiovese, che è l'uva autoctona della Toscana. Il nostro Polissena è il nostro Sangiovese in purezza, fatto in barrique, 12 mesi in barrique, quindi va a rappresentare il Sangiovese della Toscana. Il Pian di Nova è il nostro vino un po' più da tutti i giorni, è molto facile alla beva, è fatto con Syrah, con solo un 25% di Sangiovese. In realtà è un vino che può essere abbinato a tutti i cibi, cioè partendo dalla pasta, dalla pizza, i secondi. È un vino che ha una speziatura portata appunto principalmente dal Syrah, e quindi è comunque un vino che può essere abbinato anche a cibi speziati asiatici, quindi che contengono appunto pepe, che contengono cardamomo, insomma spezie asiatiche. Allora, il Borro Rosa è fatto con un 100% Sangiovese e fa una vinificazione solo in tini d'acciaio. Questo è un vino fresco, abbastanza fruttato, con una sapidità e un'acidità molto interessante, è molto elegante. È stato poi creato come vino da tutti i giorni, aperitivo, molto fresco e semplice da bere, soprattutto nel periodo estivo. Con il nostro altro vino Lamelle sono dei due vini top. Allora, il Borro Chardonnay è un altro 100% Chardonnay che produciamo. È un vino è un vino strutturato, molto fresco, con una buona sapidità e un'acidità, e con degli aromi anche di ricordi di spezie mediterranee. È fatto in maniera differente, perché fa un affinamento in 3 contenitori differenti, quindi fa 10 mesi di affinamento, un terzo è in barrique di rovere francese, un terzo è all'interno delle Clive, che sono fatti di cemento, e un terzo è all'interno di contenitori che si chiamano Alma, che sono 3/4 legno e l'ultima parte cemento. Quindi dopo 10 mesi queste parti vengono assemblate assieme e viene poi creato il nostro Chardonnay. Allora, il Borro è appunto un blend di 50% Merlot, 35% Cabernet Sauvignon e 15% di Syrah, ed è il nostro Super Tuscan. I Super Tuscan sono vini prodotti in Toscana, dove principalmente vengono utilizzati vitigni non toscani, quindi in questo caso appunto abbiamo il Merlot, il Cabernet Sauvignon e il Syrah, che sono vitigni internazionali, insomma. Solitamente il Syrah, che ha una percentuale inferiore, va ad apportare anche questa parte un po' speziata, quindi c'è la parte di pepe nero, chiodo di garofano, insomma queste parti un po' più speziate. Il Cabernet Sauvignon è un uvaggio un po' più fruttato, ma che porta anche una struttura al vino un po' più importante, e la parte principale poi è il Merlot. Anche lì ci sono poi tutti degli aromi particolari che il Merlot va a portare, ad apportare, insomma tutti assieme poi vanno a creare questo vino molto strutturato, ma con aromi molto particolari, che si evolvono sia nel tempo in bottiglia, il contatto con l'ossigeno. È il nostro flagship, quindi uno dei nostri vini
principali, è stato il primo prodotto in tenuta con annata 1999. È un vino strutturato, molto particolare, con aromi intensi e complessi.